livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 14. Apenas o versículo 2. Ele diz assim: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis ao campo, junto ao mar. A gente tem vivido, né, irmãos, um tempo, como foi falado aqui, de medo, as pessoas andam assustadas devido agora a esse coronavírus que tem se espalhado com grandes proporções lá fora. E graças a Deus aqui ainda se tem um índice favorável. E muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor preocupados, aflitos, com tantas preocupações dos dias, com contas a pagar, com trabalhos que não estão dando certo, com problemas na família, na nossa vida, problemas espirituais, problemas familiares. E quantas vezes eu e você chegamos à casa do Senhor com o nosso coração apertado, com a nossa alma angustiada. E quando eu falei que eu estava ouvindo aquele louvor, o louvor que me fez lembrar essa palavra, aquele louvor, aquieta a minha alma. No Salmo 42 ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te ocupas diante de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ali, ouvindo aquele louvor, aquela ministração, como eu disse, veio essa palavra. Essa palavra, ela fala de quando Deus, Ele está tirando o povo da terra do Egito. Eu creio que a maioria aqui já ouviu falar sobre isso. E aí, só para a gente entender um pouco, a Bíblia fala que veio promessas desde os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veio a promessa que Deus daria uma terra que manava leite e mel, que Deus multiplicaria o seu povo. Abraão, o qual a sua esposa não podia ter filhos, Deus falou que daria um filho a ele, e daquele filho seria uma grande nação. E veio Isaque, também veio a promessa sobre Isaque, veio a promessa sobre Jacó. E aí de Jacó, a Bíblia fala que Jacó teve 12 filhos, e dentre eles José, a qual ele amava. E aí eu creio que a maioria conhece a história. José, Deus começou a dar sonhos que ele não entendia, que ele não compreendia. E aí a Bíblia fala que José começa a ter sonho que feixes se levantam junto com dele, porém os feixes dos seus irmãos se curvam, se dobram diante dele. E a Bíblia fala que por amar demais, ou por amar mais o seu filho José, os seus outros irmãos, eles começaram a criar contenda, raiva, ira contra José. E aí a Bíblia vai nos falando que nesse intermédio, José novamente tem outro sonho, que o sol, a lua, que as estrelas se dobravam diante dele. E ele conta aquele sonho, mais uma vez os irmãos ficam chateados, irados. E aí a Bíblia fala que em um determinado momento os irmãos saem para pastar. José é chamado pelo seu pai Isaque. E ele diz: José, vai ver onde estão os seus irmãos, me traz notícias deles. A Bíblia fala que José vai. Quando seus irmãos veem José de longe, eles começam a tramar, a matar José, a matar o seu próprio irmão. Mas a Bíblia diz que um deles se levanta e diz: nós não vamos fazer mal contra ele. E aí eles acham um poço, um buraco, uma cova, jogam José lá dentro. E a Bíblia fala que passa uma caravana de midianitas e eles pegam José, vendem os midianitas. E aí, igreja, nós sabemos que José, ele passa por todo um processo. José é vendido para os midianitas. Chega no Egito, José é comprado por um homem chamado Potifar. José é acusado pela esposa de Potifar por assédio. José é preso. E tantas outras adversidades acontecem com José.
Mas como eu disse aqui no começo, nosso Deus é um Deus de propósitos. E aí a Bíblia diz que José é preso, é levado à prisão, mas lá no cárcere, o carcereiro olha para ele, cria uma afeição a ele e diz: olha, você vai ficar aqui ao comando dos presos, você vai me dar satisfação deles. Queridos, e a Bíblia fala que até o momento que um padeiro e um copeiro do reino, eles param na prisão, aqueles homens também têm sonhos, e Deus usa José para revelar aqueles sonhos, da interpretação deles. Que era o copeiro, Deus fala: olha, você vai, com esse sonho, Deus fala que você vai voltar para o reino, você vai voltar a servir Faraó. Para o padeiro, José fala: olha, o teu sonho diz que você vai morrer. E aquilo acontece, quando acontece com o copeiro, dele voltar para o reino, a palavra diz que José fala: olha, lembra de mim, não esquece de mim não. O copeiro volta ao palácio, vai servir o rei, e passa-se os anos, e aquele homem, ele esquece de José. Ele esquece de José, queridos, mas havia um propósito de Deus. Ele não estava esquecido diante de Deus. Toda a promessa que veio para Abraão, para Isaac, para Jacó, não estava esquecido diante de Deus. Assim como as promessas que Deus tem para as nossas vidas não estão esquecidas. Nós, homens e mulheres, nos esquecemos. Mas o nosso Deus, Ele não esquece das suas promessas. E aí a Bíblia fala que agora é Faraó que tem o sonho. E ninguém no palácio, ninguém no reino conseguia desvendar aquele sonho. E aí o padeiro, quando ouve aquilo, lembra de José. Olha, lá naquela prisão, quando eu fui levado ao cárcere, teve um homem lá que ele me disse tudo o que ia acontecer. E disse também do padeiro, lembra aquele padeiro? Ele morreu. A interpretação do sonho foi que ele morreria e eu voltaria. Queridos, e aí o Senhor, Ele exalta, Ele manda chamar, o faraó manda chamar José. José recebe novas vestes. José recebe uma nova roupagem, é apresentado diante de Faraó. E a Bíblia fala, queridos, que aquele homem agora se transforma em um dos governadores do Egito. Como eu disse, para a gente entender, até chegar aqui, né, queridos? A Bíblia fala que agora José, Deus prepara todo um momento. A família de José, os irmãos disseram ao pai que ele havia morrido. O pai chorava, o pai se desesperou. O pai achava que já estava tudo perdido. Até o dia que houve fome no Egito. Uma fome tão extrema que os povos ao redor, assim como a família de José, também foi ao Egito comprar alimentos. E lá José reencontra os seus irmãos. A princípio os irmãos não o reconhecem. E a Bíblia fala que quando José olha, reconhece aqueles homens como seus irmãos, ele cria uma estratégia para trazer o seu pai. O nosso Deus é um Deus de propósitos. Deus não sabia, queridos, que lá na frente, com a sua onisciência, haveria uma fome extrema que ceifaria povos e nações. Então era necessário José passar por todo aquele processo. Porém Deus guardou ele e o colocou lá no reinado. E protegeu a sua família, porque a Bíblia fala que quando a família de José foi levada ao Egito, eles comeram, eles tiveram uma terra deles. De primeiro momento eu posso dizer, amados, que eu não sei qual o processo que você passa na tua vida. Eu creio que nós vivemos processos, esses muitas vezes dolorosos, tristes, perdas. Como eu disse, os anos cada vez passam, as coisas vão ficando mais difíceis, as gerações vão ficando mais difíceis, os sonhos parece que vão ficando mais longe. Mas independente da situação que você tem vivido,
independente das perdas que você tem sofrido, independente, querido, das perseguições que você tem vivido, das frustrações, queridos, nesta noite eu te digo que o teu Deus é um Deus de propósitos. E não é em vão que você está passando por isso. Não é à toa. Mesmo diante de tanto processo, Deus, Ele tem te guardado. Quem sabe eu e você não era nem para estarmos mais aqui hoje. Mas Deus lá com seu amor tão grande, olha e diz, não, eu ainda tenho uma história com Ele. Eu ainda tenho uma história com ela. Queridos, e aí a Bíblia fala que a família de José agora está no Egito. Está trabalhando, está prosperando, está crescendo. E aí morre Faraó, morre José. E José, antes de morrer, ele se lembra que havia uma promessa lá para os patriarcas. Seu pai contava a ele que Deus levaria eles para a terra que manava leite e mel. Não era o Egito. Queridos, a terra que Deus tem prometida para a gente não é esse mundo. Não é a glória desse mundo. É algo maior, é um plano melhor para as nossas vidas, para a nossa geração, para a nossa família. E aí a Bíblia fala que José, antes de morrer, ele diz, olha, existe uma promessa de Deus para nos levar para a terra que mana leite e mel. Não deixe-me aqui. Não deixe meus ossos no Egito. Me levem junto com vocês. Queridos, e aí José morre. Sua família continua ali naquela terra do Egito. E a Bíblia fala que agora eles começam a se produzir. Se produzem, vão crescendo, vão se multiplicando, Passa-se aquela geração. E aí a Bíblia fala que chega um dado momento que Faraó olha e diz assim, calma aí, esse povo está muito grande. Quem é esse povo? Ah, hebreus, quem são esses hebreus? Não, vamos ter que fazer alguma coisa. Eles podem se reunir e roubar o nosso reino, se voltar contra nós. E a Bíblia fala que o Faraó começa a escravizar o povo de Deus. O Faraó começa a colocar julgos em cima deles. A Bíblia fala, queridos, que mais Faraó oprimia o povo, mais Faraó escravizava o povo, mais eles se multiplicavam, cresciam, prosperavam. E Faraó diz, não está dando certo. Vamos fazer o seguinte, toda mulher hebreia que tiver um filho homem, vamos matá-la. Avisa as parteiras, nenhum homem vai sobreviver, vamos acabar com a geração dos hebreus. E aí, amados, como o nosso Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra, cumprir com as suas promessas, a Bíblia fala que as parteiras, quando são chamadas a fazer o parto ali das hebreias, elas começam a se compadecer. Elas não têm coragem de matar aquelas crianças, mas mesmo assim houve uma grande mortandade, um grande lamento das mulheres perdendo seus filhos. Mas o nosso Deus, Ele separa uma família. E a Bíblia fala que nasce um menino. Começa-se o princípio ali, na vida daquele menino, da promessa de Deus para se cumprir. Nasce Moisés, um bebê bonito, formoso, que as parteiras olham para ele e não têm coragem de matar. Dão a sua mãe, a mãe o guarda durante 3 meses, a partir dali não consegue mais, ora a Deus, leva no rio, coloca em um cesto, protegido, coloca nas águas e crê que o Senhor, Ele vai criar um propósito para a vida daquela criança. E aí a Bíblia fala que as águas levam Moisés, aquele bebê, a filha de Faraó, que não podia ter filho, está no rio, se banhando, ouve a voz, um choro de criança, manda suas servas verem o que é, vê que é um bebê, toma aquele bebê para si. Olha só, às vezes as coisas de Deus parecem meio loucas, o jeito de Deus.
Mas a gente falando assim, a gente entende como Deus trabalha. Na hora da adversidade, na hora da dor, a gente fica desesperado. A gente quer largar tudo, a gente acha que é o fim, a gente esperneia. Mas a gente, quando passa, a gente olha e fala, meu Deus, Deus trabalhou aqui, abriu a porta ali, trouxe fulano aqui. Olha, Deus foi trabalhando sem a gente perceber. E quando a gente vê, Deus, pá, faz acontecer. E a Bíblia fala que Moisés é ali criado nos costumes, na doutrina, na sabedoria do povo do Egito. Até que quando ele chega à idade de homem, ele descobre que ele também era hebreu. Descobre a sua história. E aí a Bíblia fala que quando ele descobre a sua história, ele começa a querer trabalhar em favor do seu povo. Até que um dia ele saindo, ele vê um egípcio batendo no hebreu e ele não se contém com aquilo. Ele é tomado por uma ira e ele vai lá e ele ataca aquele homem e mata. Esconde o corpo. Só que uma pessoa viu, ele foi descoberto. E mais uma vez, o nosso Deus de propósitos. Quem olhava diz, agora ele fugiu, acabou. Mas até na fuga de Moisés do Egito havia um propósito de Deus. E aí a Bíblia fala que Moisés foge, vai para uma outra terra, conhece uma família, se casa, tem filhos, está vivendo lá, no esquecimento dele. E o povo está no Egito sofrendo, clamando, chorando, padecendo. E aí Deus ouve aquele clamor, Deus ouve aquele choro. E Deus vai até Moisés. E a Bíblia fala que diante de uma sarça ardente em fogo, a sarça ardia em fogo e não se consumia, Moisés ouve a voz de Deus. E Deus faz o chamado a Moisés. Moisés, você vai voltar ao Egito e você vai libertar o meu povo. A princípio, Moisés reluta. Não, eu não sei nem falar. Eu vou chegar lá, vão me matar. Eu saí de lá corrido. Mas a Bíblia fala, irmãos, que por insistência, Deus vai lá, desperta ele e ele resolve ir. Moisés se apresenta ao povo, se apresenta à sua família, chama seu irmão Arão, vão os dois no palácio. E aí é o que a gente sabe, a história das pragas. Deus fala que endureceria o coração de Faraó. Moisés vai a primeira vez, diz que é necessário o povo ir para o deserto para adorar a Deus. É necessário Faraó libertar ao povo. E Deus endurece o coração daquele homem. E aí começa a vir a primeira praga, a segunda praga, a terceira, a quarta. E não sendo demais, Deus ainda usa as pragas que eram tidas como Deus, eram adoradas pelo povo egípcio. O rio Nilo era adorado, os gafanhotos, todas as pragas ali, mandada, havia um significado ao povo do Egito. E aquele aparentemente Deus que eles criam, agora veio para destruir eles. Mas tudo como um propósito de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que até chegar ao tempo da última praga, a praga da morte dos primogênitos. E aí a Bíblia fala que morrem todos os primogênitos do Egito. Todos, inclusive o filho de Faraó, o primogênito, aquele que iria sentar no trono de Faraó. E aí a Bíblia diz, queridos, que quando isso acontece, Faraó fica destruído. Faraó perde o chão. Faraó não quer mais ver aquele povo ali. Faraó agora que não queria deixar, falou, olha, vai embora. Chama Moisés, leva tudo. Eu não quero nenhum chinelo deles, leva tudo. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés convoca, o povo já estava preparado, porque antes de vir o anjo da morte, eles prepararam a Páscoa,
já se prepararam, arrumaram suas coisas. Olha, prepara tudo porque agora a gente sai. E aí a Bíblia fala, queridos, que quando o faraó dá ordem, o povo vai embora. E aí eu queria que você entendesse ou conseguisse imaginar a felicidade daquele povo de sair da terra do Egito. Foram 400 anos, queridos. 400 anos de escravidão, de dor, de choro, de lamento, de falta de esperança, de não acreditar mais, de não mais crer no Deus de Israel. E agora as portas se abriram, eles saíram. Eu não sei se vocês já viveram alguma promessa de Deus, algo que vocês achavam impossível para vocês, algo que de repente você achava que nunca ia acontecer. Você viveu processos de dores, de perda, de luta, de aflição, mas que Deus criou uma estratégia, um propósito, te tirou. E quando aconteceu, queridos, era só alegria. Eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi. E aquele povo, eu imagino a felicidade do povo, irmãos, jubiloso, alegre, cantando. A Bíblia fala que não mais, eles não saíram somente com as suas roupas, com seus pães. Eles chegaram para o povo do Egito e falaram: olha, me dá umas bacias. Não era bacia Tupperware, não. Eram bacias de ouro, de prata, bacias de bronze. Querido, aquele povo que veio sem nada, de uma terra quase passando fome. Um povo que foi escravizado, pisado, chicoteado. Agora sai daquela terra com ouro, com bronze, com prata. Então olha a alegria, olha o extremo da alegria daquele povo. E eles começam, se preparam, saem, vão passando pelas terras. A Bíblia fala que Deus leva eles no caminho do deserto. E aí nós chegamos aqui na palavra, queridos. O tema dessa palavra é Pi-Hairot. Pi-Hairot. A Bíblia fala que Deus, ele guia o povo pelo caminho. Moisés toma os ossos de José, como havia uma promessa que ele tiraria de lá os ossos, e leva junto com ele para a terra prometida, a terra que emanava leite e mel. Mas aí, queridos, no meio de tanta alegria, eles partiram para uma terra chamada Sucote, acamparam-se em Etã, que era a entrada do deserto. Você pode parar comigo e imaginar? Lá atrás o Egito, aqui Deus está mandando ir, seguir o deserto. E eu sei que lá no final eu vou encontrar a terra que emana leite e mel. Você consegue sentir a alegria de saber que tudo aquilo que você sofreu agora não é uma luz no fim do túnel, não, queridos. É a providência de Deus lá na frente te aguardando. E aí a Bíblia fala que Deus olha para aquele momento. O versículo 21 do 13, ele diz assim: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aquele povo fora viu os milagres das pragas. Aquele povo agora contempla um milagre, queridos, de ser levado à noite por uma coluna de fogo, e de dia, queridos, por uma nuvem que guardava eles do sol. Mas como eu disse, Deus, que é um Deus de propósitos, e não deixa que na minha vida e nem na tua as coisas aconteçam de qualquer jeito, agora fala: Moisés, pede ao povo para retroceder. Ei, Moisés, pede o povo para voltar. Vai para Pi-Hairot. Sabe quando tudo está dando certo? Tudo. Aquele negócio está dando certo.
A família começa a dar certo, o ministério vai dando certo. A vida sentimental vai dando certo, o casamento vai dando certo. Quando tudo está se entrando nos eixos, e aí algo acontece que você tem que, retroceder. Mas não é para avançar no deserto, mas agora a ordem de Deus é volta. Ei, amado, volta. Eu não sei aqui quantos entraram aqui nesta noite e por algum motivo no meio da tua vida, da tua caminhada, retrocedeu, parou, voltou atrás. Disse assim: Senhor, eu preciso tomar um fôlego. Senhor, eu vou parar um pouquinho. Quem sabe alguém olha para você e diz: será que ela vai parar? Será que ele vai parar? Ué, estava indo tão bem, estava tudo indo tão bom, as portas se abrindo, agora retroceder. Queridos, e a palavra de Deus diz que aquele povo chega ali, diante de Pi-Hahirote, entre Migdol, que eram umas montanhas muito altas, o mar à sua frente, Baal-Zephon de outro lado, um povo que era canibal, um povo que comia outros humanos. E o povo se acampa. Tá indo tudo bem? Tá um ar de alegria. Como diz o povo, tá tranquilo na nave, né? Vamos parar, então Deus mandou parar, vamos parar. Só que lá no Egito, algo acontece. Faraó desperta e diz assim: o que eu fiz? Que loucura foi essa? Por que deixamos esse povo embora? Levanta agora o exército, vamos atrás deles. Nós vamos matar todos eles. Queridos, e aí a Bíblia fala que quando o povo para, Deus ele diz que no versículo 3, então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Mas havia um propósito. Versículo adiante: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó. Queridos, quantos têm olhado para a tua vida e têm achado que você tem andado embaraçado? Quantos têm olhado para a tua casa, para a tua vida, para o teu trabalho, para o teu ministério e têm falado: tá perdidinho, ele tá perdido, e ela, coitada, tá perdida. Essa enfermidade que veio, ela vai ficar louca, ele vai ficar louco. O inimigo das nossas almas torce, querido, para o nosso fracasso, torce pelas nossas lágrimas. Mas bem sabe ele que nós servimos a um Deus de propósitos. Bem sabe ele, querido, que ainda que tudo à nossa volta está dando errado, ele trabalha e abre porta onde não tem porta. A Bíblia fala que Faraó se levanta com seus cavalos, seus carros de guerra, seus cavalarianos, vai atrás do povo. E a palavra diz, querido, que quando o povo de Israel está lá acampado, que olha para trás, o que é aquilo? O que é a visão? Sabe quando... Porque Deus ele não deixa o inimigo chegar de qualquer jeito na tua vida, não. Não pensa que as adversidades e lutas vêm de qualquer jeito, qualquer vento, não. Porque Deus ele avisa os seus servos. Deus ele prepara a igreja dele para cada situação difícil que passa. E a Bíblia fala que quando o povo olha, que vê aquilo, eles, queridos, eles viram tudo que Deus fez no Egito, sim. Eles viram que durante a noite Deus levantava uma coluna de fogo e eles andavam, não andavam na escuridão. Eles viram que durante aquele sol do deserto escaldante, uma nuvem pairava
Não era 10, não era 1000. Não era 10.000, eram milhares. E Deus, ó, o sol não vai queimar ninguém. Ninguém vai morrer de insolação. Mas o povo, querido, na hora estremeceu. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência, querido, de estremecer diante das dificuldades. Só que nos esquecemos que as dificuldades forjam o nosso caráter, forjam a nossa fé, nos estrutura para provas maiores, para situações piores. E aí a Bíblia fala que o povo começa, querida, a murmurar, a reclamar. Queridos, e pesquisando o significado da palavra piairote, significa beco sem saída. Deus, foi Deus, não foi o homem, mandou o povo recuar. O povo estava avançando a todo vapor. Ei, calma aí, recua. Chegaram no lugar que Deus mandou, eles olham para o lado, é montanha, olha para o outro, é um povo canibal, à frente é o mar, agora atrás vem o povo do exército de Faraó. Queridos, aquele povo se encontra onde? Num beco sem saída. Eu não sei quantos aqui nessa noite entraram assim, se sentindo no beco sem saída. Porque não é só a igreja que se sente assim. Nós também, né, pastores? Muitas vezes passamos por situações que a gente olha para o lado, olha para o outro. Atrás o inimigo está vindo furioso. E tem um mar todo à nossa frente para atravessar. E aí eu e você, quando a gente se encontra num beco sem saída, quantas vezes a gente faz igual o povo? Para que, Senhor, que o Senhor nos tirou lá do Egito? Senhor, o Senhor nos tirou, agora eu te sirvo. Eu tenho um cargo na igreja, eu sou um obreiro, eu sou um trabalhador, eu sou um pastor, uma pastora. E agora, Pai, essa situação, eu vou morrer aqui, num beco sem saída. Quem sabe, amado, você até chegou aqui nessa noite, como eu disse, preocupado, angustiado. Deus preparou os louvores, Deus preparou agora a sua palavra para falar: ei, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Esse beco sem saída não vai te matar. Você não vai morrer em piairote não, porque existe um propósito maior de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Quantas vezes, amados, nós como homens e mulheres de Deus nos encontramos igual aquele povo. Não tinha como fugir nem de um lado nem de outro. Aquele povo ficou sim desorientado. Aquele povo ficou desnorteado. Imagina uma multidão olhando para um lado e para o outro. E aí eles murmuram, e aí eles questionam. Mas é diferente de mim. É diferente de vocês. Quando vêm os problemas, quando as portas se fecham, quando o negócio vem à falência, quando contratos são perdidos, quando relacionamentos são desfeitos, quando você olha e aí você busca os seus recursos. Eu vou ligar para fulano, eu vou pegar um dinheiro, eu vou fazer, mas chega uma hora, e é essa hora que Deus olha para mim e para você e fala: agora eu vou ver o que eles vão fazer. Nós temos duas opções: murmurarmos, chorarmos, reclamarmos, queridos, ou como diz o versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, está quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Amados, eu não sei qual é o pi-airotes que você tem vivido. Eu não sei qual é a perda, qual foi a frustração, qual é a situação que você olha e você não vê saída. E de repente, quem olha para você já diz: ah, agora ela morre, agora ele para, ela para, agora eles largam tudo, agora eles vão desistir. Eu não sei qual é a situação, mas tem um Deus lá do alto, tem um Deus de propósitos lá do alto, olhando para a tua vida, olhando para a tua família, olhando para os teus negócios, olhando para os teus sonhos, e o que é melhor, com um propósito separado para cada um de nós. Eu não sei qual é a parte, querido, que nós, eu e você olhamos e achamos que está tudo perdido, um beco sem saída. Mas, queridos, eu creio que o Senhor nesta noite está abrindo portas aonde não tem portas. Você pode olhar para o lado aqui, seu lado esquerdo. Tem 3 portas de vidro, contando com a de trás. 4. Mas olha para o teu lado direito. Aí, pelos olhos da fé, você consegue, querido, na tua vida, pelos olhos da fé, vendo portas se abrindo, vendo Deus criando estratégias, vendo Deus criando, querido, momentos para mim e para você, abrindo e falando: ei, você não vai morrer aí. Ei, isso aí não vai acabar agora. A tua família não vai morrer agora. A tua história não acabou aqui nesse lugar. Ei, fecha os seus olhos e olha com os olhos da fé. Se você vive um momento desses, querido, ei, o Senhor nesta noite chama a tua atenção e a minha para falar, querido, pelos olhos da fé eu estou abrindo portas, eu estou criando meios. Aquele mar era impossível o povo passar nadando. Ei, quem sabe você olha aí para a tua frente, tem tanta coisa para acontecer, tem tantas adversidades que não dá sozinho. Sozinho a gente não consegue. Mas, queridos, eu creio que o Senhor ele envia um vento oriental. O Senhor vai enviar um vento ali durante aquele mar que vai soprar, vai soprar, vai soprar. Ele não vai soprar, ele tem soprado, ele tem soprado, ele tem soprado sobre a tua vida. Ele tem soprado sobre a tua família. E quando menos você entender, querido, esse mar ele vai se abrir. Quando você menos enxergar, a Bíblia fala que Deus olha, fala: Moisés, estende a mão sobre o mar. Ei, não foi a mão, não foi o cajado que abriu o mar, não. O vento que soprou durante aquela noite toda. Quem sabe você chorou essa noite toda. Quem sabe você tem chorado e ninguém tem visto as tuas lágrimas. Ei, ninguém conhece a tua história, mas Deus ele conhece. E ele sopra um vento oriental. Ele sopra, querido, um vento. O vento ele não é para te derrubar, não. O vento não é para te matar, não. Ei, sinta a brisa do Espírito Santo nesta noite, abrindo portas, abrindo caminhos sobre a tua vida, sobre a tua casa, criando possibilidades, criando estratégias sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Sinta o vento de Deus nesta noite, querido. Você não vai morrer nesse lugar aí. Esse lugar não é para a tua morte, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa dor que você sente, que você está sentindo, é para que o teu Deus seja glorificado. Essa enfermidade que você enfrenta é para Deus ser glorificado. As portas que se fecharam, ei, é para ser Deus glorificado. Jovens, não pensa que é o fim da história, não. Quantos jovens vivendo conflitos, quantos jovens querendo tirar suas próprias vidas, quantos jovens desistindo, querido, de sonhos de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite, amado, para você entender
que ainda que tudo pareça contrário, ainda que todo exército se levante, você não vai temer mal algum, porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor é com a igreja dele. O Senhor, querido, Ele é com aqueles que confiam nele. O Senhor é, querido, com a palavra dele para cumprir. Ele vela. Oh, Ele vela sobre a sua palavra, amado, para cumprir. Queridos, tem uma palavra que diz que muitas vezes nós somos atribulados, mas não angustiados. Passamos por momentos de tribulações que não são fáceis. Muitas vezes eu e você como igreja estamos perplexos. Quem olha por fora, nossa, ele tá bem, ela tá bem. Olha e fala, tá tudo certo. Mas, querido, a Bíblia fala que Deus é o Deus que sonda os corações. Guarde as promessas de Deus para a tua vida. Você pode até ser perseguido, mas você não vai nunca ser desamparado. Você pode até ser abatido, mas você nunca vai ser destruído. Porque o Senhor dos exércitos, Ele está contigo até a consumação dos séculos. Aleluia, Jesus, eu te convido a te colocar de pé nesta hora, querido. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que você falasse com Deus nesta hora. Ei, eu não sei qual é o beco, eu não sei por onde vai se abrir o caminho, mas eu sei que o Senhor, Ele o conhece mais do que ninguém. Mais do que ninguém, Ele sabe do que você precisa. Seja sincero diante dEle. Não esconde o teu medo, não esconde a tua frustração. Não esconde não, coloca diante dEle nesta hora. Senhor Deus e amado Pai, Deus, eu apresento nesta hora os teus filhos, Senhor. Ó Deus, que nesta hora, Pai, Tu abra, Senhor, portas aonde não há portas. Que o Senhor crie, ó Pai, possibilidades aonde não há mais, Senhor. Possibilidades, Senhor. Abra caminhos, Pai, no meio desse mar de problemas. Oh Deus, eu peço a Ti nesta noite, ó Pai. Senhor, ainda que alguns se encontrem, Pai, como aquele povo lá em Piairote, Pai, mas Tu, Pai, é a nossa saída. Jesus Cristo é a saída. Oh Deus, não existe o beco sem saída, porque servimos a um Deus que pode todas as coisas e nós cremos nisso. Oh, aleluia, Jesus.